E aí, gente, era aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu queria pedir pra vocês se inscreverem, darem aquele like, comentar. Como nosso canal é bem pequenininho, qualquer like, qualquer inscrição ajuda a gente bastante. E hoje nós vamos falar dos melhores jogos de Nintendo Switch para vocês jogar e se divertir, e que você com certeza tem que conhecer. Então vambora pra nossa lista. E o próximo game da nossa lista é Super Mario Odyssey. Essa aqui é uma franquia clássica. Super Mario Odyssey é uma aventura incrível e vibrante que leva o Mario para explorar diversos mundos criativos e bem coloridos que vão despertar a sua imaginação. A mecânica de capturar inimigos com um chapéu se destaca bastante nesse game e adiciona uma nova camada de gameplay. Esse é um game que é muito bem conhecido pela sua variedade de jogabilidade e as suas inovações constantes. Esse é o Super Mario Odyssey. E o próximo game da nossa lista é o Zelda Breath of the Wild. Zelda Breath of the Wild foi lançado em 3 de março de 2017 e ganhou o jogo do ano em 2017, foi o nosso Game of the Year. Foi lançado para Nintendo Switch em março de 2017. Esse é um dos jogos com mais liberdade e mais imersivos no mundo dos games. Enquanto muitos achavam que Zelda Ocarina of Time era um dos jogos definitivos de Zelda, Zelda Breath of the Wild chegou para concorrer com ele e entrar na lista de um dos melhores jogos de Zelda já feitos. Esse é um dos jogos com uma das maiores notas de todos os tempos no Metacritic, com o GOT de 2017. Ele teve o seu GOT garantido praticamente desde o começo do ano, porque era praticamente impossível bater esse game, e todo mundo já sabia disso. Zelda Breath of the Wild é um dos jogos considerado por muitos um dos melhores jogos já feitos de todos os tempos. Xenoblade Chronicles 2. Esse que é um RPG épico, um vasto mundo aberto, uma história complexa, com seu estilo de combate único, com blades. Xenoblade Chronicles 2 é extremamente elogiado pela sua narrativa bem envolvente, a sua história, seu design de personagens que são extremamente carismáticos e únicos, e a sua trilha sonora épica. Se você curte um estilo de jogo de RPG japonês, esse aqui com certeza é um jogo para você. Ele que tem seu estilo de RPG, ação e aventura, foi desenvolvido pela Monolith Soft, foi lançado em dezembro de 2017. E o próximo game da nossa lista é o Animal Crossing New Horizons. Esse que é um jogo de simulação social desenvolvido pela própria Nintendo, foi lançado em 20 de março de 2020 para o próprio Nintendo Switch. É o quinto título principal da série Animal Crossing. Esse é aquele simulador de vida relaxante, onde você decora e constrói uma ilha deserta, uma customização extensa, diversos eventos sazonais e a possibilidade de interação com outros jogadores. E diversos aldeões acabam tornando cada dia no jogo único. Chega a ser uma experiência bem parecida com o que a gente tem com o Stardew Valley. Esse é um jogo para quem busca uma experiência tranquila e criativa. Aquele joguinho relaxante para você passar o tempo e se divertir. Sem contar que os gráficos do jogo são muito fofos. E o próximo game da nossa lista é o Bayonetta 3. Esse que é um jogo de ação e aventura desenvolvido pela Platinum Games, o terceiro título da série de Bayonetta, sequência direta de Bayonetta 2. Foi lançado no dia 28 de outubro de 2022. Em Bayonetta 3 você vai ter um estilo de combate completamente estilizado e complexo. Nossa protagonista usa uma diversidade de habilidades e armas mágicas. O game é muito bem conhecido pela sua ação intensa, sua narrativa muito bem construída, seu design de personagens que é muito interessante. Então, caso você nunca tenha jogado, experimente um pouco o Bayonetta 3. É um jogo muito divertido que eu aposto que vocês vão gostar. Começando chutando balde é o Ori and the Will of the Wisps. Já comecem perdoando minha pronúncia, que o nome é difícil pra caramba. Meu português não é muito bom, imagina o inglês. Então, essa é a sequência do primeiro jogo, ela se passa 6 meses depois do primeiro jogo. O jogador assume mais uma vez o papel de Ori, um pequeno espírito que deve restaurar o equilíbrio da floresta Libel. Ori deve viajar por um mundo vasto e perigoso, e assim encontrando novos inimigos e novos amigos pelo caminho. Então, indo pro próximo game do vídeo. E o próximo game da nossa lista é o Fire Emblem Three Roses. Esse que é um jogo de RPG de estratégia desenvolvido pela Intelligent System e a Koei Tecmo. É o 16º título principal da série de Fire Emblem e foi lançado em 26 de junho de 2019. Esse que é um RPG tático com diversos elementos de simulação de vida escolar. Nesse game nós vamos assumir o papel de um professor em uma academia militar, treinando assim diversos estudantes e participando de diversas batalhas estratégicas, com uma narrativa ramificada, diversos personagens profundos, são alguns dos pontos de destaque do game. E o próximo game da nossa lista é o Donkey Kong Country Tropical Freeze. Esse que é um jogo que tem um nome bem grandinho, um jogo de plataforma desenvolvido pela Retro Studios em colaboração com a Monster Games. Esse que é a sequência direta de Donkey Kong Country Returns. Foi lançado em 2014. Esse que é um jogo que é bem conhecido pelo seu design de níveis bem criativo e suas mecânicas de jogo únicas. Essa aqui é uma ótima versão para Switch do jogo Donkey Kong Country Tropical Freeze.
Então embarque nessa aventura divertida de plataforma. E o próximo game da nossa lista, Celeste, é um jogo de plataforma onde nós acompanhamos uma garotinha chamada Madeleine ou Madeline, uma jovem que decide escalar uma montanha chamada Celeste para provar a si mesma que ela é capaz de tal feito. Em sua escalada, ela deve enfrentar o seu maior inimigo, uma parte dela mesma, que acaba impedindo ela de subir a montanha. Esse jogo tem uma temática muito interessante que é voltada para o psicológico do personagem, para problemas como depressão, ansiedade. Então, se você curte um jogo mais profundo, essa é uma ótima escolha, Celeste. Bom, e o próximo jogo da nossa lista também é interessante, bem divertido. Alguns de vocês devem conhecer porque ele é bem famoso também. Sim, eu tô falando dele, tô falando do Hollow Knight. É um jogo Metroidvania 2D que se passa em Hollow Nest, que é um reino subterrâneo. Nesse jogo nós controlamos um cavaleiro semelhante a um inseto, silencioso e sem nome, enquanto nós exploramos o mundo subterrâneo. Nesse jogo nós devemos atravessar esse mundo interconectado, derrotando inimigos, resolvendo quebra-cabeças, enfrentando alguns bosses e coletando itens para poder progredir no jogo. O mundo do jogo não é linear, então você pode explorar diferentes áreas em diferentes ordens que não são específicas. Então, como Dead Cells, esse é um jogo que vai dar uma experiência bem diferente, bem desafiadora. É um jogo da Marvel. E vocês não esperassem um jogo da Marvel aqui, mas esses são eles mesmos. Marvel Ultimate Alliance 3, Black Order. Esse aqui é um jogo de RPG de ação, lançado em 2019, desenvolvido pela Team Ninja, da Koei Tecmo. Esse é um jogo que eu tenho certeza que vocês vão adorar, porque ele tem uma vasta gama de diversos personagens da Marvel, diversos personagens conhecidos, como Homem de Ferro, Thor, Homem-Aranha e diversos outros personagens. Esse aqui é um jogo totalmente focado em combates cooperativos. Marvel Ultimate Alliance 3 The Black Order permite aos jogadores formarem equipes de super-heróis para poderem enfrentar a ameaça da Black Force. Sem contar que no game você pode jogar com o Venom e com diversos outros personagens interessantes. Então, se você curte a Marvel, curte super-heróis, vale bastante a pena jogar esse game. Com Okami. Okami é um game desenvolvido pela Clover Studios e publicado pela Capcom. O jogo apresenta uma jogabilidade que combina exploração de um mundo estilizado e resoluções de quebra-cabeças. Na trama, os jogadores controlam Amaterasu, a deusa japonesa do sol, que assume a forma de um lobo branco, com o objetivo de derrotar Orochi, um dragão de 8 cabeças. Bem interessante, não? Então, esse título ganhou uma versão para Nintendo Wii em 2008, um remaster chamado Okami HD, lançado em 2012. E o próximo game da nossa lista é o Immortal Phoenix Rising. Talvez vocês conheçam ele, é o famoso O Pai do Zelda. Não sei se vocês conhecem esse meme, mas isso é um meme, gente, calma aí. Esse é um jogo de ação e aventura, foi lançado em 2020, desenvolvido pela Ubisoft, publicado pela própria Ubisoft. Esse é um game que tem inspiração na mitologia grega, totalmente similar a Zelda Breath of the Wild. Então copiaram o game em tudo em termos de exploração. Jogo repleto de puzzles. Em Immortal Phoenix Rising a gente vai jogar com Fênix, um herói alado, que deve salvar todos os gregos. Esse é um jogo muito parecido com Zelda. Acho que é bem legal, vale a pena jogar ele, é bem divertido. Só exagera um pouquinho na parte dos puzzles, mas é um bom game. E o próximo game da nossa lista é o Ni no Kuni. Se vocês já tenham jogado algum game da franquia, é bem legal. Ni no Kuni é um jogo de RPG, de ação, desenvolvido pela Level 5. Esse é um RPG que combina a narrativa envolvente dos filmes do estúdio Ghibli com um sistema de combate estratégico. Nesse game nós vamos controlar o Oliver em uma jornada mágica para poder salvar a mãe dele. O jogo é muito apreciado pela sua arte encantadora e a sua história completamente emocional. Então, se você curte um RPGzinho no estilo anime, curte as coisas do estúdio Ghibli, vale bastante a pena, é um game muito maneiro. Clássico que todo mundo adora. Tô falando do Sonic Mania. Ele encapsula a trilogia original, melhor que qualquer outro título, com a mistura de estilo retrô e redesenhada. Sonic Mania é um título que parece ter sido feito com muito amor e que certamente vai trazer aquela nostalgia dos jogos do Sonic, além de ser um jogo de plataforma clássico. Quem puder já dá aquele like, se inscreve no canal, que ajuda pra caramba. Quem puder comenta qualquer coisa aí. Como nosso canal é bem pequenininho, eu queria pedir pra vocês se inscreverem, dar aquele like, e ajuda pra caramba qualquer like, qualquer inscrição e comentário. O jogo da nossa lista é o Streets of Rage 4. Provavelmente alguns de vocês conhecem, já que é uma franquia bem antiga e bem famosa também. Streets of Rage 4 é um jogo do gênero beat'em up, desenvolvido pela Wizard Cube e Guard Crush Games, e foi publicado pela Dotemu, junto com a SEGA. Esse é a sequência do Streets of Rage 3 do Mega Drive. Então, Streets of Rage 4 foi lançado no dia 30 de abril de 2020. Como eu falei, é um jogo bem leve, estilo beat'em up, então se você curte esse estilo, ele é bom demais, vale bastante a pena, vai te lembrar bastante dos velhos tempos. Esse é um jogo bem bonito, com combate muito agradável, muito bom. A gente consegue jogar até com 4 players ao mesmo tempo, então é bem legal mesmo pra jogar com os amigos também. Tem vários chefes, vários bosses. Quem jogava jogo beat'em up no Mega Drive, mano, ou no PS2, esse jogo era maravilhoso. Vai te trazer de volta pra infância.
É aquele jogo bem clássico de briga de rua, com uma trilha sonora também muito agradável, vale bastante demais a pena, gente. Streets of Rage 4. E o próximo game da nossa lista é o Persona 5 Royal. Foi lançado em 31 de março de 2020. Persona Royal é uma versão estendida do jogo original Persona 5, com conteúdo novo, incluindo personagens, áreas do jogo e funcionalidades novas. Persona 5 Royal foi lançado no dia 31 de outubro de 2019. Foi desenvolvido pela Atlus e foi indicado para o The Game Awards como o melhor RPG. Esse é um RPG de vida, simulação e combates por turno, onde você joga como estudante do ensino médio, com diversas habilidades sobrenaturais, muito bem conhecido pelo seu estilo artístico e narrativo envolvente, com a sua trilha sonora que é única e é muito boa. Persona 5 Royal é uma versão 9 muito boa do game do Persona 5, e é aquele jogo por aqui, se você gosta de anime, se você é otaku, você vai adorar esse jogo. E o próximo game da nossa lista é o Pokémon Let's Go Eevee. Nesse game nós vamos regressar à região de Kanto e viver uma aventura clássica de Pokémon, uma forma totalmente nova com Pokémon Let's Go Eevee. Foi lançado no dia 16 de novembro de 2018, foi desenvolvido pela Game Freak, com uma mecânica totalmente nova de capturar Pokémons sem precisar batalhar. Foi uma ideia bem interessante que permitia a gente poder jogar ou relaxar capturando os Pokémons, se divertir nas batalhas dos NPCs que apareciam no caminho. Essa mudança na gameplay acabou sendo bem interessante, que após horas de jogo não acabava não ficando chato você ter que batalhar toda hora, porque em alguns momentos você só capturava Pokémons e em outros você ia batalhar com os NPCs do game. Você ainda ganhava XP por capturar os Pokémons. Esse é um jogo que é muito bom, tem uma gameplay muito boa, é extremamente bonito e fofo também o game, sem contar que tem uns 151 Pokémons iniciais. A gente vai poder jogar com Charizard, Squirtle e Bulbasauro, sem contar que tem o Mew, Mewtwo, Zapdos, Moltres, Articuno. Todos esses Pokémon estão presentes no game. Vale bastante a pena revisitar um clássico dos games, Metroid Prime Remastered. Esse é um jogo de ação e aventura em primeira pessoa, totalmente ambientado no universo de Metroid. Nesse game nós vamos controlar Samus Aran, caçador de recompensa que foi enviado para buscar uma mensagem de socorro, Talon 4. Nesse planeta é habitado por uma antiga raça alienígena, e vamos ter que explorar esse planeta e descobrir todos os segredos que estão escondidos nele. Enquanto lutamos contra diversas criaturas hostis, resolvemos diversos quebra-cabeças. Vampire Survivors foi lançado em 2022, desenvolvido e publicado pela Luca Galante. Esse é um jogo roguelike. Nele a gente vai basicamente andar enquanto o personagem sai atacando todos os bichos na tela. Nosso papel é andar e desviar e ao longo do tempo ir evoluindo o personagem na run que a gente for fazendo. É o máximo de tempo que a gente conseguir. Falando parece um jogo bobo, mas é um jogo muito legal. E a mecânica de som dele é muito boa, você vai ouvindo o barulhinho dos itens, da gente lutando, pipocando na tela. É bom demais, é muito prazeroso, é até difícil de explicar. Então vai ter o vídeo aí pra vocês sentirem mais ou menos como é que é o jogo. Como a gente vai jogando, a gente vai liberando novos personagens, novos itens, novos mapas. Mas já vou avisando pra vocês que esse é um jogo que é um vício puro. Estejam avisados antes de jogar. Espero que vocês tenham curtido a nossa lista de jogos para Nintendo Switch. Se você curtiu, já dá aquele like, se inscreve, comenta aí quais jogos você já jogou, quais jogos vocês gostaram mais. E valeu e até o próximo vídeo.